Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a Senhora das Dores. Podem se sentar, por favor. Bem, Jesus Cristo hoje faz um milagre da cura de um filho de um funcionário real que morava em Cafarnaum, na beira do lago, sendo que ele, Jesus, havia voltado para Caná, onde ele havia transformado água em vinho. Milagre ainda muito fresco na memória das pessoas, já havia sido amplamente divulgado, sem dúvida nenhuma. Esse oficial do governo sabia disso, a fama de Jesus Cristo havia se espalhado por todos os lugares, e ele, sabendo, pelo murmurinho que as pessoas faziam de que Jesus Cristo estava de volta ali, sai de Cafarnaum, caminha algumas horas, em torno de 6, 7 horas de viagem, até Caná, para encontrar Jesus Cristo e pedir que ele cure o seu filho que estava para morrer. E o Evangelho chama esse oficial com um termo que era usado para os funcionários reais, ou civil, ou militar. Ele era, portanto, um funcionário do governo. E ele era funcionário de Herodes Antipas, que havia mandado matar São João Batista fazia pouco tempo. Filho de Herodes o Grande, que havia mandado matar as crianças em Belém. E esse homem trabalhava para essa família. Para um rei que havia mandado decapitar o primo de Jesus Cristo, fazia pouco tempo, e ele vem pedir para que Jesus Cristo cure o filho dele, funcionário desse governo. Governo cujo pai, do governante ali, havia mandado matar as crianças em Belém, com a intenção de matar Jesus Cristo junto. Eu gostaria então de fazer alguns comentários a partir disso, com relação a certos problemas que nós enfrentamos hoje em dia. Vejam, Jesus Cristo não destrói sua pessoa, nem o seu ofício, nem o que ele representa, nem as relações de trabalho que ele tem com esse tirano que é Herodes Antipas, que mandou matar São João Batista, parente meu. Jesus Cristo, é verdade, dá uma resposta bem severa para essa pessoa, mas não por causa do governo para o qual ele trabalha, mas por causa das falhas que ele tem com relação à fé dele. E Jesus Cristo procedeu assim de maneira análoga com outros, também com judeus. Esse funcionário real parece que tem alguns problemas em relação à fé dele. Ele acreditava que a presença de Jesus Cristo era necessária para a cura. Jesus Cristo precisa ir lá. Também ele achava que Jesus Cristo tinha poder sobre a doença, mas não sobre a morte. Então Jesus Cristo tinha que ir rápido, ele tinha que ir lá presencialmente para, em pessoa, curar meu filho, antes que ele morresse, senão não teria mais tempo de mais nada. E Jesus Cristo repreende em relação a isso, retifica esses equívocos que ele tinha em relação à pessoa dele, Jesus Cristo. Mas que não era somente ele. Jesus Cristo fala para todos ali. Se vós não virdes sinais e milagres, ele não fala só para o funcionário do governo, ele fala para a multidão que está ali. Também tem judeus ali. Eles também têm problemas em relação ao modo como eles veem Jesus Cristo. Mas nenhuma palavra sobre o seu cargo e a função que ele exerce no governo, um governo cheio de problemas. E isso nos interessa muito aqui. E o que nós vamos falar aqui, bem, são coisas que nós retomamos, muito do que nós falaremos aqui, é retomado do que já foi dito um tempo atrás sobre religião e política. Bem, as eleições já passaram, mas ainda nós sofremos demais com as consequências das desordens de muitos meses atrás. E novas eleições virão daqui a algum tempo. E teremos que lidar mais uma vez com a profunda falta de espírito cristão das pessoas, que é talvez a verdadeira maior das misérias entre nós. Vejam, é curioso ver como
Na antiguidade, há 2000 anos, na época de Jesus Cristo, e mais que isso, muitos anos antes de Jesus Cristo, a sociedade era caracterizada por, dentre outras coisas, um profundo enquadramento moral das pessoas, moral familiar extremamente rígida, moral social também bastante regulamentada pela religião. Não esse modo completamente absurdo que se vê aí fora de o jogador tal, porque deu um abraço na outra para agradecer, foi condenado por adultério. Mas que esdrúxulo, né? Completamente absurdo isso aqui. Mas existia um enquadramento moral bastante severo na vida costumeira das pessoas. Mas quando alguém cometia um pecado, as pessoas sabiam moderar as exigências de vingança. É curioso ver que Davi, depois que comete adultério, todo mundo sabe que ele coloca o marido dela numa certa posição do exército, da guerra, ali, de propósito para ele morrer, que é onde a guerra estava mais difícil. Ele faz isso para matar o marido da pessoa com quem ele cometeu adultério. Ela engravida, todo mundo sabe disso. Bem, depois esse menino vai morrer, mas ela vai engravidar de novo. Ele vai pegar ela como esposa, junto com as outras que ele já tinha, porque na época era permitido. Ela vai engravidar de novo de Salomão e vai ser o filho dela que vai ser o sucessor de Davi. Isso aqui hoje em dia daria um escândalo político de primeiro grau, né? Na época, as pessoas eram mais serenas com essas coisas. Não que não fosse pecado e que elas fizessem pouco caso disso. Deus vai punir Davi de maneira bastante severa, de acordo com as palavras do profeta Natã, porque, por causa do que ele fez, o nome de Deus foi humilhado diante das pessoas. E Deus vai cobrar bastante caro de Davi, ele vai passar por coisas bastante severas. Mas ele não foi deposto, ninguém proibiu o filho dele, que era dessa mulher com que ele cometeu adultério, que era esposa de outro, que ele matou, né, de ser sucessor dele. As pessoas tinham mais noção das misérias humanas e eram mais compreensivas com essas coisas. Hoje em dia é o contrário. Não existe nenhum limite social e familiar para nada. Tudo é permitido, em família e em sociedade. Mas se você escorrega em alguma coisa, você é destruído. Você é destruído. É curioso notar essa mudança de 180 graus no modo das pessoas lidarem com as falhas das pessoas. Mas bem, durante a vida pública de Jesus Cristo, durante o ministério público dele, Jesus se manteve fora da política e por boas razões. Ele veio falar de coisas mais importantes, coisas que fariam disputas políticas parecerem crianças brigando por pirulito. E por que Jesus Cristo não se pronuncia sobre essas injustiças? Por que ele não dá uma invertida nesse funcionário desse rei que matou um familiar dele? De maneira francamente injusta, por causa do capricho de uma guria que dançou numa festa. Por que ele não dá uma resposta para esse tirano por meio desse funcionário dele? Vai lá e fala para o seu chefe, né, tal e tal coisa a respeito dos desmandos dele. Por que Jesus Cristo não faz isso? Bem, a dura verdade é que todos esses problemas são o resultado das pessoas se recusarem a cortar com o pecado. Não são coisas separadas. Os problemas políticos são resultados dos pecados das pessoas. E se Jesus, ao invés de responder como ele fez, com bondade, corrigindo os defeitos que ele tinha na fé dele, mas Jesus Cristo fez um milagre para ele. Ele vai se converter, ele e toda a sua família, o último versículo do evangelho de hoje, né? Se ele tivesse iniciado um movimento para pedir justiça pela barbaridade que foi feita contra São João Batista, ou que o pai desse Herodes havia feito com as crianças de Belém, que Herodes respondesse pelos seus crimes, os dois Herodes,
que o pai e o filho fossem cobrados por cada injustiça que eles fizeram, e tratasse esse funcionário com dureza e desprezo, porque você trabalha para um tirano, nada teria mudado. Mas é exatamente o que se vê hoje no nosso país, e é bilateral. Hoje em dia já é possível falar de polaridade no país, né? E isso é feito por todas as pessoas que se colocam de um jeito ou de outro como defensores de uma posição política, como se elas tivessem razão, querendo pedir que cada um responda por seus crimes. E o ciclo de ódio seria simplesmente continuado. Herodes fazia isso aos galileus, a São João Batista, então a Galileia vai retalhar, Jesus Cristo vai exigir justiça estrita por tal e tal desmando, feita contra a minha família, feita contra a população da cidade que eu nasci, levaria Herodes a responder, e assim por diante, o ciclo de ódio seguiria adiante. E ao invés disso, a mensagem ao longo de todo o Evangelho é muito clara. A resposta, mesmo para aqueles que cometeram injustiças contra nós, mesmo para aqueles que nos prejudicaram na esfera social e política, é perdão e amor. Uma vez que Deus estendeu o seu perdão para todos nós, quando ainda somos pecadores. Ódio, desprezo, retribuir dor por dor, retaliação por retaliação, isso nunca irá quebrar um ciclo de caos no qual a humanidade está colocada. E a resposta deve ser perdão e amor. Amor católico, preocupação com a união das almas com Deus, pela fé, na doutrina católica e pela caridade. Raciocínios como, lógico, queremos perdoar nossos inimigos, mas somente quando eles se arrependerem da sua ideologia perversa, se prostrarem, reconhecerem todo o mal que causaram e todo o pesar que eles causaram sobre nós, aí sim nós iremos perdoá-los. E aí depois nós nos espantamos que as coisas tenham se tornado cada vez mais polarizadas ao longo dos anos. Nós parecemos nos encontrar numa ignorância profunda do Sermão da Montanha. Se o que é dito no Sermão da Montanha nos causa espanto, e causa espanto, se não soa como uma coisa obviamente católica, então é necessário reconhecer que nós temos um problema. Não existe mais espaço para a graça, não existe mais exemplo pelo sacrifício, não há mais vida interior, não existe mais apostolado propriamente interior, religioso, correção de si mesmo, não existe mais benevolência. Nosso compromisso é derrotar a agenda do outro lado. Precisamos de gente no governo que irá se candidatar, que será defensor dos nossos princípios, que não irão se comprometer com o nosso inimigo, porque se comprometer com o outro lado é mal, e ceder com os princípios é ainda pior. E Jesus Cristo, ele jamais fez isso. A verdade é que Jesus Cristo nos deu um novo mandamento, que não existia antes no mundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso aqui é novo. E por que nós não permanecemos nesses princípios? Que pessoas dessa ou daquela ideologia política, ainda que estejam no erro do liberalismo, do comunismo ou de qualquer outra ideologia, ainda que devam ser retificadas num momento conveniente, que mereçam receber uma retificação das ideias erradas que têm, e erros que de fato fazem mal para o mundo, fazem mal para a igreja, fazem mal para as almas. São almas também, e sobre a cabeça dessas pessoas também tem o sangue de Jesus Cristo. Esse funcionário aqui, ele não recebeu uma correção dos erros que o governo dele fazia. Jesus Cristo vai retificar as falhas que ele tinha em relação a ele, Jesus Cristo, a fé que ele tinha, a visão religiosa que ele tinha. Questões políticas, Jesus Cristo nem tocará nessas questões. Muitas dessas questões políticas são soluções erradas, são verdadeiramente perniciosas essas questões, por causa de ideologias erradas, mas para problemas que de fato são reais e para os quais eu devo saber dar o peso justo. E na época de Jesus Cristo, também Pilatos, além de Herodes, foi visto por muitos como inimigo dos judeus, um tirano que causava injustiça e miséria. Mas Jesus Cristo lembrou as pessoas de que eles não eram melhores do que seus inimigos políticos. Pilatos havia trucidado vários galileus. E Jesus Cristo dirá: pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus,
porque sofreram essas coisas? Não, vos digo, antes, se vós não vos arrependerdes, todos perecereis de modo igual. Nós somos todos pecadores, todos devemos nos arrepender. Se abandonarmos nossas injustiças, nossos pecados, as violações contra os mandamentos, se fizermos penitência, então o mundo será um lugar melhor. Mas por que nós queremos um mundo melhor? Não é por causa de uma utopia, não é porque queremos uma finalidade nessa vida. É porque um mundo melhor significa muitos facilitadores de pecado que desaparecem. Esse mundo terá menos impedimentos para a salvação das almas, para que a vontade de Deus seja feita. Se nos preocuparmos mais com as pessoas, porque elas têm o sangue de Jesus Cristo sobre suas cabeças, porque elas têm uma alma imortal, pela qual Jesus Cristo derramou o sangue dele por elas, ao invés de nos preocupar em estabelecer uma agenda política, estabelecer um governo, de ficarmos perplexos porque a tirania é crescente cada vez mais na sociedade, os problemas reais das pessoas seriam muito mais diretamente tratados. O catolicismo não diz respeito a seguir nenhuma agenda política específica, visando diretamente isso, e em primeiro lugar. E daí as almas receberão bem por causa que nós fizemos tal coisa no governo. É o contrário. Nós não devemos imaginar, se o nosso governo não for assim, o catolicismo será incapaz de salvar as almas. Não, é o contrário. O catolicismo foi feito por Jesus Cristo de tal modo que ele, o catolicismo, é capaz de prosperar nos mais diversos ambientes políticos. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações. Isso quer dizer que o católico deve ir por todos os lugares do mundo, nas culturas mais diversas e, portanto, isso supõe situações políticas as mais diversas. O catolicismo é capaz de manifestar toda a sua vitalidade, existindo e prosperando em monarquias, ou numa opressão comunista, ou em repúblicas constitucionais liberais, ou mesmo em anarquias, no meio de uma guerra civil que se arraste por décadas, e sob ditadores. A primeira meta e o primeiro alvo do catolicismo não é de estabelecer onde chega esse ou aquele governo. Aliás, Leão XIII é muito claro. Não é correto, está errado dizer que se você é católico, então necessariamente você deve ser monarquista, por princípio. Não. Ele é muito claro. A igreja sempre diz que há várias formas legítimas de governo. Seja a monarquia, seja a aristocracia, seja a democracia. Não estamos falando aqui de democracia liberal, que é bem a nossa em que nós vivemos. Mas imaginar que porque eu sou católico, necessariamente eu tenho que apoiar a monarquia, não. Isso está errado. Outra coisa, aliás, que eu aproveito, essa ideia de que necessariamente eu devo apoiar aqueles que são descendentes hereditários de uma antiga monarquia. Não. Monarquias podem ser determinadas por voto. Quantas monarquias no mundo legítimas, no passado? Em quantas delas os reis eram eleitos por eleitores e depois eram reis? A Igreja Católica é uma monarquia, o seu monarca não descende de um pai que o gerou, é por eleição. Monarquia não é necessariamente sinônimo de monarquia hereditária. Monarquia hereditária é uma das formas de monarquia existir. Há outros modos também. Mesmo Saul, depois que Saul, que foi o primeiro rei, morreu, quem assumiu o governo não foi filho dele. Deus escolheu outra pessoa, de outra tribo, de outra família. E não foi o primogênito, não foi o mais velho, foi o último filho da família, o mais novo. Há muitos modos de existir monarquia. Cuidado com essa visão monarquista primária, de que necessariamente você tem que ser monarquista, definitivamente não. E depois que a monarquia tem que ser necessariamente hereditária, definitivamente não. Porque isso aqui é um gancho para enganar vocês por um monte de coisa. O catolicismo é capaz de manifestar sua vitalidade existindo em qualquer tipo de governo, por mais injusto que seja. A primeira meta do catolicismo não é a de dar uma invertida num governador injusto, num tirano que merece uma resposta à altura por causa dos seus desmandos. O catolicismo não diz respeito em mudar o mundo por meio da política de uma vez. Os corações devem ser mudados.
Foi o que Jesus Cristo fez com esse funcionário do governo. Ele não voltou para casa com uma resposta à altura para o chefe dele, pela injustiça que ele havia feito com o familiar de Jesus Cristo, com as crianças da cidade em que ele nasceu. Ele voltou com o coração mudado. Isso fez mais mudança no governo do que qualquer resposta à altura que Jesus Cristo tivesse mandado por meio dele, desse funcionário. Os corações podem ser mudados e direcionados para Deus, apesar de qualquer forma de governo que esteja no poder. E Deus, ao longo da história, levará o gênero humano até onde Ele, Deus, quer, apesar dos sistemas políticos que vêm e vão. Lembremos-nos de que Jesus Cristo viveu numa época em que um general romano podia crucificar injustamente quem quer que ele quisesse. Havia uma tirania crescente. E Jesus Cristo falou bem pouco a respeito disso. De fato, quando foi perguntado algumas coisas mais diretamente relacionadas à política, ele respondeu que deveríamos assegurar o pagamento dos impostos justos. Dai a César o que é de César. O sistema político no qual Jesus Cristo viveu teria feito muitos de nós gritar: é necessário uma revolução, fora fulano de tal, e começar a formar grupos e iniciativas políticas. Jesus passou reto sobre essas coisas, porque estava preocupado com coisas mais importantes, coisas que haviam criado esses problemas políticos, que não são nenhuma outra coisa além do mal dentro de nossos corações. Não é que Jesus não se preocupe com a injustiça e o sofrimento do mundo. Seu coração ficou profundamente apertado quando viu a morte, quando viu as lágrimas da viúva de Naim, que havia perdido o seu filho único, diante do túmulo de seu amigo Lázaro, quando viu aquele paralítico que havia 38 anos não conseguia andar. Ele se esforçou para aliviar o sofrimento das pessoas. Mas ele sabia que o caminho para pôr fim definitivamente a esses problemas sociais e políticos não era uma organização política para fazer frente à agenda do seu oponente, manter um ciclo vicioso de lutas políticas. Ele poderia ter nascido como filho de um imperador, colocar ordem nas instituições políticas corruptas do templo dele. Nada disso teria funcionado. São Luís IX, Santo Estevão da Hungria, nunca conseguiram reformar as cortes nas quais eles estavam, nas quais havia muitos problemas. São Luís IX, lá com seus cruzados, havia mulheres de má vida que andavam no meio dos acampamentos dos militares, dos cristãos, dos cruzados, hein? Esses bravos combatentes pela cruz, pela fé. Tinha mulher de má vida que andava no meio dos assentamentos militares. O único modo de mudar a humanidade é mudar os corações um a um. Mas quando se entra na política, são poucos os que têm noção dessas coisas. É sempre o outro lado que causa dor e sofrimento, não o meu. O meu lado político é sempre uma força para o bem. Mas se nós queremos mudar o mundo, sou eu que devo me arrepender e fazer penitência. Eu colaboro com injustiças também, com egoísmo, com ódio que percorre o mundo de algum modo. Definitivamente não é verdade que se todos pararem para te escutar, para escutar como suas ideias políticas devem ser aplicadas, que o mundo então será iluminado por um sol novo. Nenhuma agenda política ou forma de governo é um salvador. Jesus Cristo é o salvador. E todos devem parar para ouvi-lo. O que ele falou é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei discípulos por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas essas pessoas a guardar todas as coisas que eu vos mandei. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. São essas as coisas que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo nunca disse fora fulano de tal. Nós católicos devemos lembrar de que os evangelhos vêm em primeiro lugar. A igreja vem primeiro, Deus vem primeiro, a política vem depois. E se as nossas metas e aspirações políticas colapsarem, não será o fim do mundo. O evangelho de Jesus Cristo continua sendo ensinado pelo mundo, católicos continuam confessando sua fé, seu amor a Jesus Cristo até o martírio, os sacramentos continuam santificando as almas, qualquer que seja a forma de governo que esteja no poder, por injusto que seja. E esse funcionário irá crer em toda a sua família, o último versículo do Evangelho. Ele voltará para casa convertido, com outra ideia de Jesus Cristo, com outras prioridades. E a família dele também se converterá. Isso fará um bem maior do que se Jesus Cristo tivesse dado uma resposta à altura para o chefe dele,
para o governo ao qual ele trabalhava e para ele mesmo, para esse funcionário do governo, dizendo: você colabora com um governo injusto, você deve sair desse tipo de trabalho por causa das injustiças que o seu chefe comete, com o qual você é conivente. Jesus Cristo fará um bem maior com ele por causa da mudança de coração desse funcionário do que voltando com uma resposta de teor político. Esse é o espírito do Sermão da Montanha, essa é a nossa religião. No último grupo de moças que nós tivemos, bem, vocês sabem, dentre as várias atividades ao longo da tarde, existe uma que nós chamamos de a boa educação. É porque, apesar de bem as leituras que são feitas e comentadas nesse momento do grupo de moças, ter sido desde o começo aquele livro A Boa Educação, de Monsenhor Tiamertot, leitura que vez ou outra foi mudada, mas agora voltamos ela de novo, porque bem, as moças vão indo embora e vem novas, e a mesma leitura precisa ser feita para outras moças, né? Em um capítulo ele falava sobre como nós devemos lidar com injustiças. E o título do capítulo do livro dele é Cuidado, Frágil. Há pessoas que são frágeis demais. E bem, depois que as jovens que coordenavam ali, né, essas leituras e os comentários disso, bem, quando eu cheguei para passar para outra atividade, que era eu que dava, né, eu percebo que havia ali um espírito a respeito dessas questões um tanto humano demais. As moças ali, 9, 10, 11 anos, né? A questão é, mas se tal pessoa debocha da sua aparência física, por exemplo. Ah, mas isso aqui é injusto. O que é que eu devo ir lá falar com ela? Eu falei, a primeira coisa que vocês devem pensar, eu falei com muita tranquilidade, mas primeira coisa, provavelmente você não falará nada. Provavelmente você não irá atrás dessa pessoa para falar absolutamente nada. Você não irá lá tirar satisfação do que ela andou falando de você, da crítica que ela andou fazendo, do seu aspecto, do seu rosto, de tal e tal coisa, do seu modo de andar, de tal coisa que você falou. Nosso modelo é: amai-vos uns aos outros. Essa é a nossa lei. Dai a outra face. Te pediram a túnica, dai o manto, dai a túnica. Que era a roupa mais obrigatória, ninguém saía na rua sem túnica. Dai a outra face. Pediram para andar 1000 passos, andai 2000. Essa é a nossa lei. O nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava sendo flagelado, debochado, escarraram no rosto dele, bateram nele, coroaram ele de espinhos, ele não tirou satisfação com ninguém. É aí que nós devemos chegar. E a maioria das meninas ficavam de olho arregalado. Pais, vocês devem conduzir, dentre muitas coisas, nós fazemos nossa parte aqui na capela, espero. Mas procurem conduzir, isso vale para todos nós, pessoalmente nós, mas de nós para os nossos filhos também. O espírito cristão é o espírito de amai-vos uns aos outros, dai a outra face. Rezai pelos vossos inimigos. Não de vai lá e tira a satisfação do que a pessoa falou de você. Esse não é o nosso espírito. A nossa religião pura e simples é essa. Não existe outro catolicismo. Saber lidar com injustiças não é encontrar a melhor resposta para deixar a pessoa sem resposta. É o que superabunda nas redes sociais. Você tem sempre uma outra resposta melhor, que esmaga o seu oponente, que faz ele ver a vacuidade, o completo vazio do que ele falou. Que o que ele falou é uma injustiça brutal, e agora com a sua resposta tudo está esclarecido. Não, essa não é a nossa religião. Nós devemos ensinar nossos filhos a dar a outra face, rezar pelos seus inimigos, ajudar aqueles que fizeram injustiças contra eles. E que a gente deve chegar até lá, e que isso passa por se vencer a si mesmo. Segurar a nossa língua e não retrucar. Essa é a nossa lei. Lógico, tudo isso está submetido, lógico, não existe virtude que se oponha à virtude. Ao regime da prudência. Se um pai de família sofre uma calúnia, isso pode levá-lo a ser demitido, isso prejudica a família dele, ele irá se defender. Tem o direito de terceiros em jogo aqui.
a esposa, os filhos, o marido ou os filhos vão ser prejudicados. O marido não pode deixar de levar isso em conta. Agora, quando é uma coisa pessoal, a regra principal é: fica quieto. Ninguém está obrigado a retrucar nada, e Jesus Cristo deu esse exemplo para nós. Ah, mas isso é muito duro. É muito duro, mas Deus dá graça para isso. A nossa lei não é: vai lá e tira a satisfação do que o outro disse para você, explica as coisas direito, esclareça as coisas direitinho e faça ele voltar atrás do que ele falou. Essa não é a nossa lei. Não encontro isso no Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos, dai a outra face. Essa é a nossa lei. Lidar com as pessoas não é fácil. Pode ser que outra pessoa seja complicada. Que ir lá, querer fazer as pazes, ainda que você tenha sido injustiçado, hein? Seja imprudente. Que isso só leve a outra pessoa a fazer mais mal ainda. Então fique quieto. Espere outras circunstâncias melhores. Outras mudanças deverão acontecer primeiro. Mas que eu não fique cultivando o rancor e a amargura. A minha disposição é: a pessoa já está perdoada. A pessoa não tem condições de ir lá falar agora com ela para fazer as pazes, ainda que ela devesse fazer isso primeiro em justiça, porque foi ela que me fez mal. Mas eu tenho a pretensão de tomar a dianteira. Mas ainda assim eu vejo que não é possível, isso só pioraria as coisas, ela ficaria com mais raiva ainda. Então espera um pouco, espere situações melhores. Mas por enquanto, eu não fico aqui pensando o que é que eu vou falar para ela, que ela deveria reconhecer que ela errou, que ela sabe muito bem que o que ela disse não é verdade, que ela precisa retratar o que ela disse. Então, provavelmente você não vai falar nada, certo? Além disso, é necessário reconhecer que muitas vezes nós nos redimimos depois de anos. Alguém disse alguma coisa de você, não é abrindo a boca que você irá se redimir. As pessoas verão que não é verdade depois de verem que durante anos o que elas veem em você não bate bem com o que a outra pessoa disse de você há anos atrás. Muitas vezes é assim que a gente se redime. Não tem outro caminho muitas vezes. E nós vamos voltar muitas vezes nisso, em muitos sermões. Amai-vos uns aos outros. Essa é a nossa lei. Nós não devemos nos conformar com o modo selvagem como as pessoas se tratam hoje em dia, como elas exigem retratação, como elas fazem retaliação aos outros. Que nosso mestre é Jesus Cristo. E nosso mestre Jesus Cristo nos deu exemplo de mansidão, de suportar com paciência as injustiças, mas ninguém deu esse exemplo. Nosso Senhor é o nosso mestre, mas ninguém na internet. Na internet as pessoas ficam se pretendendo católicas por aí, ficam se tratando na selvageria. O Sermão da Montanha não é definitivamente a lei dessas pessoas. E não é assim entre nós. Amai-vos uns aos outros, essa é a nossa lei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.